Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos madrugadores do Brasil. Estamos aqui em mais um podcast da Comunidade Ambiental. Hoje, esse é o podcast mais aguardado de todos os tempos, com Beatriz Campos Kowalski, amiga aí de longa data, minha madrinha, inclusive, fui estagiário dela, foi minha madrinha na cerimônia de entregas da OAB, que aconteceu esse ano, brincadeira, já faz um tempinho. E vamos lá, Beatriz, se apresente aí para o pessoal e depois, na sequência, já podemos seguir nosso papo, que é sobre áreas de preservação permanente. Ensina um pouco Adorei. isso para o pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite também a todos. Obrigada, é uma honra estar aqui com o doutor Nelson, né? Foi o meu mais brilhante estagiário e é um advogado dos que eu mais admiro hoje na atualidade. Então, parabéns, eu fico muito feliz de estar aqui contigo hoje. Que é isso, quanta honra. E começa contando então para o pessoal nosso tema aqui, as APPs, né? Onde que tá isso, né? Até para nivelar a audiência, a gente tem muita audiência de graduação e também já de advogados mais experimentados, mas para situar, né? O que são as APPs, o que pode ou não pode fazer nesse tipo de espaço, onde que tá na topografia da legislação, assim. Acho que a PP é o tema que a gente mais trata, né. Eu tenho cuidado, assim, em direito ambiental e urbanístico já faz mais de 10 anos, acho que eu tô há 12 anos na área, ela me escolheu, eu escolhi ela e a gente segue juntos. Então, assim, tendo advogado muito nessa área, também trabalhado em órgão público, né, fui presidente da Fundação de Meio Ambiente aqui de Florianópolis, para mim as nossas dúvidas sobre áreas de preservação permanente são o tema realmente que não só é o mais comum, como o que mais nos traz problema no dia a dia. A gente tem tratado muito assim: "Ah, o que eu posso fazer? Tem uma app no meu imóvel, mas será que ela advém do geoprocessamento municipal? Será que ela é uma restrição que a gente notou em loco mesmo, em vistoria no terreno? Será que ela existe? Será que não existe?". Então, assim, o que eu sempre penso, quando a gente vai pensar em adquirir um imóvel ou vai fazer um projeto construtivo, está pensando em reformar, que a primeira providência, detectar e mapear em loco quais são efetivamente as restrições, quais são as áreas de preservação permanente previstas no Código Florestal que efetivamente impactam o meu imóvel. E também fazendo esse retrospecto temporal, né? Será que era uma restrição ao tempo que eu edifiquei inicialmente? Será que é algo de hoje? Para que a gente consiga se habituar a realmente se localizar no tempo. É, a importância de ir ao local, né? Estudos técnicos, enfim, porque às vezes você tem um documento, seja em fiscalização ou a nível de Uhum, geoprocessamento, mesmo um app de curso d'água, por exemplo, que é uhum, mais comum, né? Que lá na hidrografia está identificado. Até hoje, por exemplo, estava tava numa sessão de julgamento do Consem e tinha discussão, o processo anterior, justamente isso, assim, na hidrografia estava lá, mas na prática é uma casa ali já totalmente urbanizado e há muito tempo, então manteve ou não manteve, é uma APP, né? O valor do que tem a nível até prévio de uma fiscalização a nível de mapa e a importância de citar, né, em concreto. Então, um conceito é muito importante, o conceito legal de APP, né, que às vezes as pessoas passam, vão mais na tipologia dos tipos de APP, né, topo de morro, é, faixa marginal de curso d'água, entorno de nascente, enfim, mas a vasta jurisprudência em relação a isso, que é um critério caracterizador de APP, a função ambiental, também chamada função ecológica, né? Queria te ouvir um pouco sobre isso. A ideia é a gente contar com uma consultoria técnica especializada justamente por conta disso, porque o critério de ser uma área de preservação permanente não é simplesmente uma tipologia legal propriamente dita no sentido de burocrática ou formal. Ela tem que ter uma função ambiental agregada. Ela tem que estar ali, seja para conter erosão, para evitar algum malefício que poderia advir desse comprometimento dessa área. Então, o Código Florestal é muito claro, né? Talvez a gente se perca um pouco nisso, naqueles momentos burocráticos ali, no cara crachá do órgão ambiental, mas a ideia do Código Florestal, do legislador em si, foi justamente isso: preservar e proteger o que possui função ambiental. Uma área que já está descaracterizada, que às vezes eu acho o exemplo mais claro disso, né, é aquele APP não atravessa a rua, né. Às vezes a gente tem um rio ou uma lagoa, por exemplo, e o órgão ambiental vai lá e calcula 30 metros, por exemplo, e no meio desses 30 metros tem um logradouro público, tem literalmente uma rua. E eu falo: do que adianta, né, a gente ir lá e comprometer o potencial edificável de um terreno que está do outro lado da rua, quando que a APP já foi comprometida e ela foi interceptada literalmente por uma rua. A gente tem que pensar talvez um pouquinho na prática, de uma forma de bom senso e razoabilidade, em vez de se ater tão meramente ao texto frio da lei, né. Então acho que foi bem nesse sentido, o Código Florestal talvez ele seja mal interpretado em alguns momentos, mas a ideia do legislador foi essa: tem função ambiental? Vamos preservar. Não tem? Não tem por que a gente conter e impedir ali o direito de propriedade de uma pessoa. Hoje estava conversando com um cliente que tem uma situação lá, ele quer construir uma casa e quer ver se tem restrição.
E lá no oeste, é Rio Uruguai, então uma APP de 200 metros. E tem uma rodovia que passa. Então ele quer fazer. Tem o rio, né? A extensão, aí tem uma rodovia acho que 100 metros, e ele quer fazer, por exemplo, a 120, né? Dá para defender que não teria função ambiental de APP, até porque ali foi uma área com intervenção de rodovia já há bastante tempo. Mas, na prática, a gente sabe que talvez ele tem que estar ciente do risco de ter essa interpretação de ser autuado, né? Exatamente, a gente tem visto assim casos que são notórios, como essa rodovia, que intercepta a área de preservação permanente, tendo que ser submetido a estudo ambiental. Então, o proprietário lá tem um ônus para contratar um consultor, fazer todo um estudo com a RT para comprovar que não tem função ambiental e ainda acaba demandando parecer da Procuradoria Jurídica do município ou até mesmo a judicialização. E isso é nefasto para a pessoa, porque a partir do momento que tu tem, por exemplo, um Rio Uruguai e uma rodovia entre o rio e a propriedade do teu cliente, qual é o sentido da gente gerar toda uma demanda de anos? E às vezes tem que levar isso para o Poder Judiciário, demandar os órgãos públicos por causa de uma coisa tão nítida. O problema é que, obviamente, a lei não tem como abarcar todas as hipóteses, todas as exceções e dizer claramente que não se aplica a área de preservação permanente quando é interceptado por um logradouro público. Mas isso na prática deveria ser visto, né? A gente tem a ideia de que, poxa, eu não estou contendo a erosão daquele curso d'água se eu preservar uma área vegetada do outro lado da rodovia, até porque elas não se conectam. Mas às vezes, realmente, na minha prática, que seja Florianópolis, seja outros municípios do Brasil, tenho visto que, infelizmente, essa perda de função ambiental tem demorado para ser reconhecida, porque talvez gera até um receio. Às vezes o aplicador do direito, ele vai lá e se pega, poxa, mas aqui fala que seria 200 metros. Como é que eu vou afastar esses 200 metros se eu não tenho algo que explicitamente me diga que eu posso? Então as pessoas, em vez de lá analisarem direto a função ambiental e esse bom senso mesmo na prática, acaba gerando toda uma demanda para o proprietário. E isso cria ônus, às vezes impossibilita o processo, ou até mesmo torna muito mais oneroso o projeto que esse cliente vai edificar. E também tem que entender o papel do agente público nessa Uhum. posição, né? Às vezes ele, não, eu vou então, vou deixar de autuar, até se tem uma denúncia, por exemplo, eu vou arquivar, falando que aqui não é o caso, mas ele está sujeito a controle também do Ministério Público, né? Enfim, às vezes nem tem um grande aporte jurídico até para uma defesa, se for o caso de ser responsabilizado, né? Então, até muitas vezes eu vejo que os advogados ficam muito revoltados aí com os agentes públicos por negativas, né? Ou por não andar como eles imaginam que deveriam andar os processos. Mas é importante ter isso em mente também, né? Do peso da caneta de quem está assinando. E imagino que você saiba isso muito bem, né? Que você foi superintendente da Floran, que é um órgão ambiental municipal aqui de Florianópolis. E até sobre essa questão mesmo, assim, lá você atuava nos processos administrativos sancionadores como autoridade julgadora? Como é que era? Então, quando eu fui, primeiro era superintendente, depois eles mudaram o nome do cargo para presidente da nossa fundação municipal aqui de Florianópolis Meio Ambiente. Então, lá eu era tanto quem assinava as licenças ambientais, autorizações, quanto também a autoridade julgadora de primeira instância. A partir do momento que o fiscal, né, competente, concursado, ele lavrava um auto de infração e havia toda a instrução desse processo administrativo sancionador, ao final dele, ele vinha para a decisão de primeiro grau, no caso. É igual no processo judicial, né? A gente tem o primeiro e o segundo grau. No caso do processo administrativo ambiental, a gente é previsto que a fundação do meio ambiente, ou o instituto, o órgão que for, o presidente desse órgão é a autoridade julgadora de primeira instância, e depois, em caso de eventual recurso, nós temos o Conselho do Meio Ambiente. Aqui em Florianópolis temos o CONDEMA, e em nível estadual, por exemplo, seria o CONSEMA, e nacionalmente o CONAMA. Mas aqui eu era a autoridade julgadora de primeira instância, então eu vivi isso bem na prática, vendo que às vezes é muito difícil a gente saber que algo não tem sentido, não tem nexo, e a gente restringir aquela ocupação, ou mesmo sancionar alguém que já está ali há tanto tempo, mas às vezes não tinha na prática qual o argumento para isso, né? Como é que eu poderia decidir sozinha? Então, isso é a maior importância de uma atuação jurídica especializada, seja no momento que o advogado faz a defesa, traz os argumentos, traz os elementos, quanto também quando ele instrui o cliente. É necessário a gente contratar um estudo ambiental aqui, por exemplo, um laudo hidrogeológico, ou realmente uma análise feita por um biólogo, mostrando qual é a função, ou se houve a perda, para que a gente consiga trazer segurança, não só para quem vai julgar naquele momento,
mostrar para o agente público que ele pode seguir em frente, quanto também no futuro, porque às vezes a gente sofre também processos, né? Querendo ou não, há todo um controle posterior, seja por parte da sociedade civil organizada, judiciário, Ministério Público, ONGs. Então a gente precisa estar com tudo certinho para que lá na frente o cliente e a gente mesmo, né, possa seguir também com segurança jurídica e lá na frente ter sucesso no empreendimento. Até algo que eu tenho pensado, né, para audiência no direito ambiental, o pessoal já sabe, tem a tríplice responsabilização, né, civil, penal, administrativa. Administrativo, direito administrativo sancionador, né, que é competência comum, aí vai depender, caso a caso, às vezes algum conflito de competência, enfim, mas aqui em Florianópolis, por exemplo, seria Floran, órgão estadual, federal, né, IBAMA, ICMBio, quando for unidade de conservação, pode fiscalizar dentro do poder de polícia, né, aplicar uma multa, se constatado uma infração, uma desconformidade com a legislação, aplicar medidas cautelares também, embargo, apreensão, enfim. Eu tenho sentido que tem duas coisas. Uma, assim, considerando desde quando eu comecei a trabalhar, eu estou sentindo que os processos administrativos sancionadores estão funcionando melhor, até pelo despegar de alguns anos atrás, muitos processos administrativos sancionadores sendo arquivados por prescrição, assim, julgamentos em bloco, eu vi isso em mais de um ente federativo, né, de resolver arquivar por prescrição. E eu sinto que até a nível de política pública, né, de questão de repressão mesmo, em controle ambiental, eu sinto que tem crescido a importância, assim, do direito administrativo sancionador. Um reflexo disso, por exemplo, né, a gente enfrentou a situação, está enfrentando ainda, né, mas semanas atrás estava bastante nítido, inclusive no céu das queimadas, e já teve uma resposta bastante rápida do governo nesse sentido, né, de mudar o decreto 6514, criar novas infrações, aumentar as multas, enfim. Mas o que eu queria te perguntar é se você já tem bastante tempo aí, tanto na advocacia quanto atuando em processos administrativos sancionadores, no poder público, você tem sentido que está funcionando melhor, assim, se tem aumentado a importância, tem sido efetiva instrução, por exemplo, processo administrativo sancionador, ou, claro, eu imagino que esteja distante da efetividade do judicial, mas queria te ouvir sobre isso, assim, qual a sua percepção? Você acha que tá cada vez funcionando melhor ou falta muito? Como é que é? Eu acho que nas 3 esferas de responsabilização, né, a civil, administrativa e criminal, o ideal é que tudo fosse resolvido na esfera administrativa, para que a gente poupasse até o próprio poder judiciário, né, de lidar sempre com uma ação civil pública, por exemplo, com uma ação demolitória, porque parece que o dano já aconteceu quando a gente chega naquele momento. E ainda, por exemplo, uma esfera criminal, né, ela é a última rácio, deveria ser restrita só para situações realmente muito gravosas. Mas eu tenho visto sim que a esfera administrativa ela está conseguindo dar conta e tendo uma efetividade maior por conta de estar ali no momento crítico, né? A partir do momento que a gente tem um corpo fiscalizatório maior e também a própria vizinhança, assim, a sociedade tem essa consciência, né? O caráter pedagógico consegue ser mais efetivo, porque a gente consegue embargar e evitar a propagação do dano no momento exato que ele está acontecendo. A gente vê que as redes sociais ajudaram muito nesse sentido também, né. Seja uma denúncia, assim, que vai se propagando ali, encaminhada com frequência no WhatsApp, ou mesmo um post no Uhum. Instagram, a gente está conseguindo chegar no dano antes dele realmente se tornar efetivo e irreversível. Isso é a ideia, né, em vez de a gente ter que ter um processo longo, que muitas vezes prescrevia, né, ou a gente se vê ali em ações civis públicas de 20 anos, uma ação criminal que vai indo contra os sócios da empresa, a gente não tem efetividade, que a gente consiga, no momento que aquilo ali vai acontecer, que o agente fiscal já consiga estar lá presente, né? Que o Estado faça o seu papel. E aí evita que as pessoas tentem dar aquele jeitinho, né? Porque a pior coisa que tem é a gente ter um sistema que incentiva a clandestinidade, a ilicitude, aquele pó ficar tranquilo, porque as pessoas acham que se elas fizerem na calada da noite, no final de semana, passar a patrola, como o pessoal fala, não vai acontecer nada. Então é justamente isso que a gente tem que coibir. A ideia é usar o recurso público onde é necessário, ser efetividade. Eu não quero gastar depois com uma pilha de papel. Quero realmente evitar o dano ambiental antes que ele aconteça. E as pessoas se verem também com esse senso de controle, né? Olha, eu não vou mais fazer errado porque eu já sei que eu vou ser não só multado, vou sofrer as sanções, quanto também eu vou ser embargado naquele momento ali e a minha obra depois, provavelmente, se eu pudesse até pedir autorização, poderia ter tirado uma licença ambiental, provavelmente vai ser muito mais difícil depois, porque eu já fiz errado de pronto. Então é nesse sentido, a gente tentar conscientizar um pouco a sociedade, sejam agentes de mudança, denunciem para os órgãos públicos, evitem que o seu vizinho faça errado, para que isso também não culmine em problemas lá na frente. Que falando de fiscalização, claro, ainda falta efetividade até por conta do aparato material humano mesmo, né, que a gente às vezes
percebe a deficiência mesmo e sente na posição do fiscal, né? De poucas condições para trabalhar de equipe mesmo. Mas tirando isso, né, a tecnologia tem ajudado muito, né? Em termos de desmatamento mesmo, se você pegar 30, 20 anos atrás, era bem mais difícil assim de você ser autuado. E hoje, né, felizmente, né, pelas coisas têm que funcionar da maneira correta, essa fiscalização tem funcionado melhor. Só que ao passo que recentemente eu tive um caso, foi uma supressão de vegetação era menos de 1 hectare, acho que era 0,3 ou 0,2 hectare, que teve uma parte da intervenção era legalizada, isso foi no município na Serra aqui de Santa Catarina, mas essa parte passou. E aí teve uma autuação, a fiscalização do ICMBio, e foi determinado embargado e regeneração natural. A própria fiscalização identificou que, pelo tamanho ali, pela conectividade, não seria necessário prática. E aí chegou no Ministério Público, né? Aí as autuações vão automaticamente para o Ministério Público, né? Para apurar crime. Aí teve o inquérito. E o Ministério Público, nesse caso, foi pela última ratio do direito penal, que é difícil, né? A gente ver isso na prática. Senão, eu entendo que a repressão administrativa foi suficiente nesse caso. Teve um pagamento de multa, teve uma solução técnica para a recuperação do meio ambiente e entendo que não é necessário movimentar o aparato penal, até porque seria um processo de anos e ia acabar provavelmente numa condenação que ia converter pecuniário em um salário, uma situação que talvez não fosse até o mais efetivo. Mas, de fato, é raro ter esse tipo de posicionamento, né? Até por ser meio Ctrl-C, Ctrl-V, as infrações e os crimes ambientais, me parece que, tanto, às vezes, polícia e Ministério Público, eles não colocam na equação da análise deles assim, será que o administrativo já foi suficiente? Acho que, eu penso que eles pensam até pelo contrário. Não, se foi identificada uma tipicidade aqui no ponto de vista administrativo sancionador e o crime é o mesmo, então vou pra cima nos dois, né? Não sei se tu enxerga mais ou menos assim também. Talvez se eles colocassem, né, nessa equação, verificar se foi suficiente, né? Claro, se ele não pagou, não pagou a multa, nem se defendeu, nem reparou, não fez nada, pode ser, mas acho que isso seria legal se entrasse na equação, né? Exato, na verdade, o ajuizamento, seja de ação civil pública, seja de ação criminal, né, a apresentação de denúncia, ele decorre muito de uma inefetividade histórica do processo administrativo. A maioria dos processos, como eles prescreviam, ou não havia uma efetividade na cobrança da multa, ou na obrigação de fazer, no sentido de recuperação, acabava que o Ministério Público, ou mesmo os demais órgãos, se viam meio compelidos a entrar com a esfera civil e criminal. E isso agora eu vejo que, por mais que ainda seja muito comum a gente ver os 3 simultaneamente, e às vezes já tido a efetividade administrativa, mas eu vejo que as pessoas vão começar a analisar isso com outros olhos. Ver, poxa, não vai prescrever, não vai ficar lá na pilha para o resto da vida, a gente não vai ter aquele processo triste, né, sendo consumido ali num escaninho administrativo. Então, acho que vai muito de mudar essa visão mesmo. É uma cultura que, por enquanto, ainda está realmente girando a roda. Eu tenho visto ali, por exemplo, tanto na advocacia, mas especialmente no âmbito do órgão ambiental, na Floram, que a gente via pessoas assim humildes, às vezes, e umas condutas bem tranquilas, como cortou 10 árvores, sendo sancionado nas 3 esferas. E aí a pessoa se via no meio de uma bola que não sabia mais de como sair, né? O que eu ia fazer da minha vida? Poxa, eu tenho uma multa aqui, vocês estão me cobrando. O meu terreno era passível de corte, só que a pessoa às vezes não tinha essa consciência ambiental, foi lá e cortou sem autorização. Agora ela tem uma ação civil pública, ela tem uma ação criminal. E a pessoa vai lá e às vezes faz um acordo de suspensão condicional do processo, tem tido muito também acordo de não persecução penal, só que elas não sabem a repercussão disso lá na frente, né? Então, cada vez mais, assim, é tanto a gente mudar essa cultura, dando condições para o órgão público administrativo realmente efetivar as suas funções, que aí se tu não tem o fiscal em si, não tem um drone, não tem um sistema de monitoramento de imagem de satélite, às vezes não tem até um aparato de segurança também envolvido, o órgão não consegue ter a sua efetividade, não consegue desempenhar o seu trabalho e acaba onerando muito mais ou sobrecarregando Ministério Público, delegacias e o próprio Poder Judiciário por consequência. Então, acho que faz parte disso, a gente não se vê como antagonista. Seja o proprietário, o advogado dele, o consultor, mas também os órgãos públicos entre eles, né? Que todos cooperem. O que tem sido muito bacana para ajudar isso
é que alguns acordos, seja na esfera civil ou criminal, têm repercutido em favor de fundos que estão ajudando, seja os órgãos ambientais, a polícia militar ambiental, dando condições, às vezes um veículo, um item ali que o fiscal está precisando, um drone, um barco. A gente tem Florianópolis aqui com uma vasta área geográfica, com praias, enfim, e às vezes o órgão ambiental não se via capacitado porque não tinha uma embarcação própria. Então tudo isso faz diferença, né? E a gente conseguir dar armas realmente e formas de que o fiscal faça o seu trabalho e evite a sobrecarga do judiciário. E é isso, a gente, em vez de deixar a pessoa ali com uma ação de 20 anos, às vezes que não teve nem sentença ainda, a gente já conseguir resolver no dia a dia. Aqui a gente tem o Monitora Floripa, que ele consegue, bem como tu mencionou, né, detectar ali uma mudança, uma obra irregular, um desmatamento na hora que está acontecendo. Então a gente consegue evitar que isso se propague no tempo e gere aquela sensação de impunidade, uma consolidação. Agora, não, antes uma consideração também que eu venho pensando. Nos processos administrativos sancionadores, tem lá o que constatou a fiscalização, e isso tem presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, né? Então cabe ao autuado desconstituir. E é difícil, assim, que nos casos que as pessoas com poucas ou baixíssimas, às vezes, condições financeiras e de informação, ficam numa situação difícil, né? Por exemplo, tem um laudo dizendo que é APP, mas, claro, se for, evidentemente, aí não tem o que discutir, mas, por exemplo, já é nosso próximo assunto aqui, há uma discussão, já há uma grande antropização, não tem água sempre, e aí fica aquela pessoa contratar um dinheiro que não tem de onde tirar, né, para contratar um lado para conseguir contrapor, e se isso não acontecer, talvez vai prevalecer o entendimento, né? Talvez caiba uma sensibilidade maior, não sei, um outro mecanismo até para facilitar essa instrução, ou até para, enfim, um pouco de. Eu vejo que alguns processos seguem, administrativos senadores seguem só no viés de confirmação com o que está lá, e a pessoa não tem condições de arcar desconstituindo. Sim, e às vezes essa presunção que se iniciou ali na lavratura do auto de infração, ela decorre de um sistema informatizado, como um geoprocessamento, que é feito com base em imagens históricas, né, mapas antigos, escalas inadequadas e acaba não conseguindo, porque seria impossível, né, que um mapa correspondesse exatamente à realidade daquele imóvel. Então a gente tem às vezes uma dificuldade na instrução probatória do processo administrativo sancionador. Isso eu acho que falta bom senso muitas vezes. É justamente que o órgão ambiental ele não está, de novo, né, numa posição de antagonismo frente ao proprietário, frente à sociedade. Todos nós, né, no momento que a gente está dentro de um órgão público, está servindo o público e a sociedade. Então, o dever é muito mais de buscar a realidade dos fatos, o esclarecimento. Ainda que lá no momento da autuação se busque assim uma posição mais zelosa, até para evitar uma propagação de um potencial dano, acaba autuando mesmo, por achar que existe uma possibilidade que aquilo ali fosse realmente um elemento protegido, fosse uma área realmente resguardada. Só que depois, no decorrer do processo, às vezes a pessoa não tem condições ou seria oneroso demais impor-lhe, né, essa produção probatória, acaba se tornando diabólico. Então a ideia seria justamente essa, que o órgão público, aquele momento em que ele está ali desempenhando o seu papel estatal frente ao particular, que ele busque esclarecer, e não de uma forma como se eu estou tendo que admitir um erro ou estou me contrariando. Não, é justamente agora eu vou ali em loco verificar com calma, com toda essa qualificação e aptidão técnica que nós detemos aqui, se aquilo ali realmente era uma área de preservação permanente, por exemplo. Eu já vi casos que foi realmente admitido isso. A gente tinha uma situação até que não era nem de APP de tipologia, era que a suposta construção poderia estar dentro de uma unidade de conservação. E aí, no decorrer do processo, o autuado entendeu: olha, eu estou admitindo aqui, ó, eu construí porque eu tenho certeza que o meu imóvel não está dentro do limite dessa unidade de conservação. E daí, no momento da autuação, como eles estavam com um instrumento talvez não tão habilitado ali, acabou se identificando uma coordenada por aproximação de que estaria dentro do limite. No decorrer do processo, não, eles foram lá, fizeram uma medição com um aparelho realmente com uma especificidade, assim, uma precisão maior, e conseguiram detectar, não, realmente ele está fora. E ele está não só fora do limite da UC, como ele está num zoneamento que é permissível à edificação. Então, no máximo, ele tinha uma infração urbanística ali, né, que ele não tinha pedido alvará,
era possível de regularizar, mas do ponto de vista ambiental, ele não tinha afrontado nenhum artigo do decreto, nem tampouco da lei de crimes ambientais, não havia um dano ambiental na prática. Então tudo isso foi elucidado. Mas realmente tem processos que nos dá aquela angústia, né? Eu vejo muito e eu fico triste de perceber que às vezes as pessoas, especialmente quando elas têm menos instrução, o processo acaba sendo, vai tramitando aquela coisa, virando aquela bola de neve e ninguém se depara de que às vezes o problema não é a resposta, é o que que a gente está perguntando. Então a gente vai lá e começa a levar aquela presunção para frente. Ela adveio do geoprocessamento, foi sendo confirmada, e aí a pessoa se vê ali naquele emaranhado e diz: mas poxa, ninguém veio aqui para dizer, o meu imóvel não tem curso d'água, não estou dentro de uma área protegida. Então a gente fica sempre esperando que de alguma forma venha essa realidade à tona, né? E aí faz parte, seja da gente enquanto operador do direito do ponto de vista da advocacia, mas especialmente dos órgãos públicos, querer buscar essa justiça. Por exemplo, eu estava ainda no caso em que eu vi na sessão de julgamento. A pessoa estava sendo autuada por fazer aterro em APP. E na fiscalização, foi pego um encarregado dessa pessoa que estava lá com uma Kangoo, que é um veículo bem pequeno. E aí o ponto, a argumentação dessa pessoa é: pô, não tem como eu fazer um aterro, e tinha uma movimentação lá. E eles falaram que, na verdade, até de uma obra da prefeitura ali perto, do outro ente público, enfim, agora eu não lembro. Mas aí, naquele momento, teve a fiscalização e foi verificado aquele veículo pequeno, a montanha lá de areia e o aterro, e nesse ponto foi autuado. E ficou uma situação difícil de constituir, né? Você demonstrar que não foi você que causou aquilo. Claro, para o fiscal, eu entendo a posição também de autuar nesse tipo de caso. Às vezes foi uma denúncia, às vezes é a situação que se mostra, mas às vezes falta talvez uma sensibilidade, levar em conta a presunção de inocência também, né? Ser cauteloso quanto a entender que houve mesmo materialidade, né? Nesse sentido. E falando sobre a APP, de novo especificamente, a APP de curso d'água, eu queria te ouvir um pouco sobre a diferença de APP de curso d'água, né, quando é rio, riacho, quando que é vala de drenagem, se está canalizada é APP ou não. Te ouvir sobre isso. É engraçado, mas isso é uma das coisas que mais gera autuação, pelo menos na minha experiência, assim, nos últimos 12 anos, a maior parte das autuações que eu vi, ou das ações cíveis e criminais, foi por conta dessa diferenciação de curso d'água natural, que tem área de preservação permanente, versus o que seria efetivamente uma vala de drenagem, uma canalização, algo que o homem tomou à frente, né, retificou, ou realmente abriu de forma artificial. E isso é engraçado porque o nosso geoprocessamento aqui em Florianópolis, quando a gente coloca ali, liga o buffer de hidrografia, né, aparecem aquelas cobrinhas verdes ali. Tem muita área de preservação permanente, tipologia de curso d'água que não existe na prática. E às vezes são obras, às vezes feitas pela própria prefeitura há mais de 50 anos. Então eu tenho visto muita gente se deparando com autuações e falta realmente essa cautela no sentido de eu vou impor para essa pessoa um potencial delito, né, uma infração, um crime ou realmente um dano, quando não se verifica na prática aquela situação. A gente chega lá e tem locais, às vezes, já assim, canalizados, já com paredes, aquela vala bem expressa. E aí, no geoprocessamento, como ela está demarcada como curso d'água ainda, aplica-se uma presunção e vai lá e notifica aquela pessoa dizendo: não, você construiu em área de preservação permanente. E é engraçado porque a ideia do curso d'água natural é justamente ter uma função ambiental. A gente tem uma nascente, um afloramento lençol freático, que gera um curso d'água natural e ele tem um benefício ao meio ambiente. E a gente deve preservar as suas margens. Aí, quando a gente vê um local com cimento, com concreto, um cano passando embaixo de rua, por que que tu vai preservar a faixa marginal da canaleta? Aí a pessoa, nesse meio tempo, ela já está sofrendo todas essas sanções e a ponto de que, em alguns momentos, o parecer chega a dizer que deveria, então, resgatar a função ambiental. A pessoa não só vai ser punida por ter construído naquele local que é ao lado de uma vala, como ela está sendo imputada um dever de abrir de volta uma vala e voltar a ser um curso d'água natural, quando nunca teve essa função. Muitas vezes é um escoamento de água da chuva. É aquela drenagem pluvial mesmo. E como é que a pessoa vai causar um distúrbio, não só no terreno dela, como na região ali, naquele imóvel já que faz parte de uma área urbana consolidada, fazendo um curso d'água que nunca existiu? E às vezes a gente pega, né, aquela canaletinha no meio da rua, do lado do asfalto, quando chove, tá correndo água por ali. Se a gente levar muito ao pé da letra esse entendimento, então qualquer
curso de água da chuva efêmero ali que está acontecendo só por conta realmente do elemento pluviométrico, tem que virar um curso d'água natural? Não. E o Código Florestal foi muito feliz quando ele assim, desmistificou essa situação, porque justamente quando ele conceitua o curso d'água natural, ele trata, advindo de um afloramento, uma nascente. E a gente, às vezes, tem se pegado na prática com pareceres que vão se tornando realidade e vão virando uma verdade absoluta, falando que não, que qualquer coisa que corre, assumiu as funções de curso d'água natural, ainda tem que ser preservado de alguma forma. Desfaça a canalização, tira o curso d'água do subterrâneo e volte. Então, às vezes, a gente pega assim, ações que mandam desconstituir locais, ruas, como até no bairro da Lagoa da Conceição, onde já teria mais de 100 casas em cima desse ex-elemento hídrico aí, que hoje em dia já está por baixo da rua, já virou realmente uma galeria de drenagem. Então, eu acho que a gente se pegar assim de pensar, poxa, eu tenho tanta infraestrutura para fazer, tem tanta coisa para melhorar no município, por que eu vou desfazer algo que já está ali consolidado? Que às vezes tem uma função muito mais sanitária do que efetivamente ambiental. É que nem aqui em Florianópolis, a gente tem aqui no centro da cidade, tem a Avenida Ercílio Luz, né? E ali a gente tem não só alguns maiores prédios comerciais da cidade, como também Tribunal de Contas, Alesc, Tribunal de Justiça, assim, todos os nossos poderes estão concentrados naquelas margens, né? E ali onde passa a Avenida Ercílio Luz era o Rio da Bulha. E aí, há muito tempo atrás, as autoridades, assim, acho que uns 50, 60 anos atrás, decidiram, poxa, a gente está com condições sanitárias aqui precárias. É uma situação que está gerando aqui a propagação de vetores, de doenças. Então, o que a gente pode fazer para melhorar tudo isso? Canalizar um rio e aí realmente conseguiram concentrar, evitar o contato da população com as águas contaminadas e muitas décadas depois foram lá e construíram uma avenida em cima. Fizeram um projeto de urbanização para trazer um espaço público também envolvido. Então, é nesse sentido, às vezes, a gente tem que tratar a causa do problema. É justamente evitar que haja um lançamento de efluentes irregular num elemento hídrico, evitando que ele precise ser afastado da população. Mas tem outros casos que são simplesmente águas da chuva, ou há obras assim públicas que a gente não tem nem histórico, por exemplo, não tem uma autorização em mãos, porque aquilo era feito numa época que não tinha nem registro documental de fato. Eu tenho visto assim situações que estão, às vezes, tirando a saúde das pessoas, as pessoas estão pagando com a própria vida por situações já consolidadas, que poderiam ser facilmente verificadas. Tem magistrados, como eu sempre admiro, o doutor Hélio do Vale Pereira, que ele sempre fazia vistorias em loco, as diligências judiciais, para analisar de fato. E ele, às vezes, em algumas sentenças ou decisões, falava: poxa, eu pisei com o meu próprio pé aqui em cima dessa vala canalizada. Não é um curso d'água natural. Então, isso é muito bacana de ver na prática. Em vez da gente ficar, às vezes, discutindo coisas, qual seria a realidade perfeita, né? Se a gente pudesse reabrir todos os cursos d'água, resgatar toda essa função ambiental, mas às vezes na prática isso não é mais factível. Então a gente tem que passar a ver daqui para frente o que eu posso fazer de melhoria ambiental, infraestrutural, urbanística para ajudar as pessoas. Porque, acima de tudo, né, a gente está aqui para também garantir a dignidade da pessoa humana. E, às vezes, a qualidade de vida delas, com um ambiente sadio, condições sanitárias adequadas, com infraestrutura, é o necessário. Então, a gente, às vezes, se pega voltando ao passado ou querendo um estado pré-civilizatório que hoje em dia não é mais factível, né? E nessa questão de ver na prática dos municípios, né, até algumas pessoas criticam que o critério do Código Florestal seja muito cartesiano, né? Metros conforme a extensão vai ser tal metragem, né? Bastante cartesiano. A gente tinha discussão, né, falando de áreas urbanas consolidadas, se aplicava 15 ou 30 a 500 metros, né? Que foi o tema 1010 no STJ, até afetado a pedido aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? 2 casos de Rio do Sul, um de Criciúma, e o STJ entendeu que prevalece o Código Florestal na vigência do Código Florestal de 2012, prevalece o Código Florestal e não a lei do parcelamento de solo urbano. Então, 30.500 de APP e não 15 de afastamento. Aí teve a resposta legislativa já no final de 2021, né, dando a possibilidade aos municípios legislarem sobre o assunto, desde que preenchidos vários requisitos, né, fazer o diagnóstico socioambiental, não poder legislar sobre áreas com risco, enfim. E é bastante criticada também, inclusive está no STF, né? Tem uma ADI relacionada ao assunto. Mas eu queria te ouvir sobre isso, assim, o que tu achas? Eu até antecipo que claro, talvez a lei poderia em alguns pontos ser melhor, mas me parece uma solução adequada, assim, de você dar a possibilidade do município legislar, mas com base em critérios técnicos rigorosos, né? Claro que ele não pode, e pela lei isso já ia cair rapidinho, né, no judiciário, dar uma canetada, não, aqui é 5, aqui é 2 metros, né? Então você tem os critérios para isso, para fazer com base em estudos e definir uma metragem às vezes menor ou às vezes maior
que o Código Florestal. Enfim, até era parecida a previsão que tinha inicialmente no Código Florestal, né, que foi vetado, mas não sei, talvez você acha que é importante esse protagonismo no município na relação a esse assunto, ou é melhor uma regra geral via Código Florestal mesmo? O protagonismo dos municípios é fundamental, tanto do ponto de vista da gente definir as faixas marginais de curso d'água, quanto também na análise de processos de REURB, por exemplo, de regularização fundiária urbana. A ideia é muito clara, né? O Código Florestal ele não impôs injustiças, ele veio para limitar ali para o futuro. O problema é que quando a gente se pega aplicando uma lei que é a nível federal, num caso aqui concreto em Florianópolis, talvez as pessoas realmente fiquem com receio e apliquem da forma mais rigorosa possível, seja por entendimento pessoal, seja por mero medo mesmo. Então, assim, a partir do momento que o Código Florestal trouxe essa possibilidade, que houve alteração legislativa, dos municípios fazerem estudos socioambientais e aí regularem as suas faixas marginais de elementos em área urbana consolidada, isso trouxe não só um protagonismo para o município, mas a justiça efetiva para o município. A gente tem uma realidade que nós somos municípios. A partir do momento que a gente se autodenomina também Estado e também, digamos, a União, né, o país, a gente precisa ver em loco, precisa ver a realidade daquela pessoa no bairro. Então, aqui em Florianópolis, a gente, por exemplo, lá em 2022, já começou um estudo socioambiental, já tem uma empresa contratada que está fazendo esse levantamento dos principais rios em áreas urbanas consolidadas, e não é pouca coisa, é a gente evitar a sanção e às vezes que as pessoas percam tudo que elas têm. Porque ou a gente tem uma situação de insegurança jurídica que vai se propagando ao longo do tempo e ninguém nunca está feliz porque a gente não consegue investir direito naquele local, a pessoa se sente insegura e a gente fica uma briga judicial às vezes de décadas e ao mesmo tempo a pessoa não sabe o que fazer dali para frente. Será que eu estou tão errada? Mas poxa, eu tenho esse imóvel aqui há 70 anos, é onde eu coloquei todas as minhas economias. Que às vezes parece muito fácil no bojo de uma decisão, né? Dizer, então eu determino aqui a demolição, desfazimento de todas as ocupações, tire tudo, recupere, tire os entulhos, faça um PRAD, que é o Projeto de Recuperação de Área Degradada, e volte ao status quo ante. Eu quero um meio ambiente natural aqui. Então, só que tu tá tirando a vida de uma família, que às vezes está lutando para colocar um prato de comida na frente de si, e ao mesmo tempo tem que se desfazer de seu único imóvel. Isso gera um passivo social que também não consegue ser abordado pelo município. Então, a gente tem que tentar analisar aquela realidade da pessoa em nível local, trazendo maior justiça social também. E são situações, às vezes, irreparáveis que não precisam ser reparadas, talvez por bom senso. Por que se tu já tem, por exemplo, um rio Capivari, ou Rio Tomé, às vezes o Sangradouro, a gente aqui em Florianópolis tem um por um decor, porque é conhecer as margens de todos eles. E tu vê centenas de casas já instaladas. Para onde é que vão todas essas pessoas e por que elas iriam sair dali, se já há toda uma infraestrutura pública que veio guarnecer aquele bairro, né? A gente conseguiu um mínimo de dignidade, tem uma via, seja asfaltada, seja com calçamento, paver, tem energia elétrica, tem água, luz, esgotos, espero que sim. Então a gente tenta levar esse serviço público até a pessoa, coleta de lixo, escola, creche, tudo. Então a partir do momento que tu cogita desfazer toda uma ocupação consolidada por conta de uma análise formal da lei, aí é nefasto. Então, tu só está sancionando pessoas que não teriam condições de lutar contra isso. E aí veio realmente a alteração legislativa, falando que gera o bom senso na prática, e diz que os municípios podem analisar as áreas urbanas consolidadas, isso é ótimo. E é exatamente o que está sendo feito agora. E vai trazer segurança jurídica para quando for enviado esse projeto de lei para a Câmara de Vereadores, se for editada efetivamente uma lei, que ela não seja derruída posteriormente. Que ela for feita, se ela for feita com elementos técnicos concretos, aí sim ela vai perdurar no tempo. E a mesma coisa com o REURB. A gente tem visto muitos casos, assim, eu tô atuando alguns ali na Lagoa da Conceição, por exemplo, agora mais recentemente, que são casos, assim, de terrenos de 100 anos, a família toda morava lá, a gente tem todo um laço daquela família com a comunidade, e aí estavam cogitando de demolir essas casas. Aí a solução envolvida foi realmente mostrar, pera, Poder Judiciário, quem é o legítimo para analisar o processo de regularização, possibilitar uma tentativa de REURB é o ente municipal. Tem que ser feito estudos técnicos, ambientais, ponderada também, uma medida compensatória, seja ambiental, infraestrutural, urbanística, para verificar o que pode ser feito naquele caso. Tem situações que, às vezes, a aplicação da lei no tempo, ela é tão danosa para a pessoa que ela precisa realmente analisar o que a gente fazia naquela época. Será que lá atrás eu aplicava decretos e código florestal e código de águas de 1930? Certamente não. Então, é justamente a gente buscar esse retrospecto e os costumes e o direito adquirido das pessoas.
Por mais que a gente tenha entendimentos que, o dano ambiental não pode se propagar, não existe direito adquirido a poluir, ela, a responsabilidade ela continua, é próprio terreno. Então, que a gente consiga analisar isso também no contexto de um núcleo urbano que já foi fundado naquele espaço, que a gente tem todos os equipamentos já instalados, que a gente não desmereça, no caso, né, toda a vida que aquela pessoa construiu. Não, perfeito. Uhum. Assina embaixo. E ainda sobre município, uma situação que gera bastante dúvida, a gente recebe mensagens também, eu tô em APP, não sei se eu tô em APP pelo Código Florestal, se o meu zoneamento é APP, queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, para explicar para a audiência qual que é a diferença em relação a isso. A maior felicidade da minha vida é que no ano passado, eu participei do processo de revisão do plano diretor aqui de Florianópolis, né. Foi um processo iniciado em 2022 e culminou com a aprovação da Lei 739 de 2023 no ano passado. E um dos pontos que eu fiquei, assim, mais contente de ter esclarecido foi essa questão de zoneamento de APP, do que se trataria uma área de preservação permanente de tipologia legal do Código Florestal versus um zoneamento. Isso não é só aqui em Floripa, né, a gente tem vários municípios que têm criado zoneamentos que, independente do nome, se mistificam, assim, acabam se misturando com uma área de preservação permanente. E aí o que a gente usou de analogia enquanto a gente debatia esse caso, foi uma parede. A gente tinha uma parede verde, que era o nosso zoneamento restritivo ambiental ali. Só que dentro da parede tinham quadrinhos, e cada um desses quadrinhos era uma tipologia de APP. Era uma faixa marginal de curso d'água natural, era uma declividade acima de 45 graus, era uma restinga fixadora de dunas. Então a gente começou a perceber que o zoneamento era injusto. O que a gente precisava denotar era a existência da restrição na prática, no teu terreno. E ir lá averiguar se tu tinha ou não uma APP para chamar de tua. E aí a gente conseguiu mudar o nome desse zoneamento para ZIP, que é Zona de Interesse de Proteção. Então ela determina que ali existe, assim, uma presunção de que haja algum atributo ambiental diferenciado, que mereça proteção, no mínimo merece estudo. Então a ideia é que a gente consegue descaracterizar esse tipo de zoneamento restritivo, tanto a zona de interesse de proteção quanto a APL, que é uma área de preservação de uso limitado, com base em estudos técnicos, mostrando, não, realmente uma parte aqui do meu terreno até pode ser APP, eu tenho um curso d'água natural aqui no interior do imóvel, só que o resto não. O resto não tem características que realmente justifiquem essa proteção e que é uma limitação de direito de propriedade. Senão, geraria uma desapropriação indireta. Isso aí até geraria um ônus para o poder público em ter que indenizar o proprietário. Então, tudo isso foi levado em consideração. A ideia é no sentido de que eu só devo atender e limitar o meu direito de propriedade por algo que existe de verdade. O resto, o que são meras presunções, deve necessariamente ser revisto, justamente com base em critérios técnicos também, que tragam segurança para o ordenador e para quem vai lá depois aplicar essa situação na prática. Até a gente tem um caso de um processo criminal por conta da fiscalização considerada APP do zonamento. Uhum. E o zonamento com essa mudança agora não é mais APP, mas ainda está seguindo o Ele processo ele criminal. chamar de ZIP, só que é justamente isso, né, a gente pode descaracterizar. E eu acho que a ideia na ação criminal, numa ação civil pública, é mostrar que a pergunta estava sendo feita de forma equivocada, e aí mostrar: "Olha, eu não tinha características de APP nesse local". Então se houve, de repente, uma irregularidade do ponto de vista urbanístico, né, não foi pedido alvará e tudo, essa é outra situação. Mas aqui do ponto de vista ambiental, eu não infringi uma norma, eu não causei um dano ao meio ambiente. Pelo contrário, estava sendo desapropriado indiretamente sem saber. Então é que a pessoa consiga comprovar isso, seja com estudo técnico, mostrando que o município adotou uma posição cautelosa, mas porém houve um equívoco. E isso ficou agora formalizado no plano diretor. Uma hipótese que antes já existia judicialmente, né? A gente já tinha tido processo nesse sentido, só que não havia essa faculdade do administrador público A nível em de previsão aplicar. legal. Exato, e ele se via assim, eu sei que é errado, eu sei que não faz sentido, meu Deus, eu vou deixar essa pessoa presa aqui 10 anos esperando uma eventual mudança no mapa de zoneamento? Ou eu posso adotar uma posição agora mais proporcional e agir nesse momento? E eles não sabiam, não tinham a segurança que lhes desse essa tranquilidade, né? Agora não, agora existem artigos que falam, se você detectar justamente esses equívocos, né, essa contrariedade entre a prática e o que está no mapa, você pode pedir a descaracterização e a revisão do zoneamento, aplicando a adjacente. Perfeito, então. Já encaminhando aqui pro final. Muito obrigado pela sua Foi uma presença. honra, imagina. Sempre foi muito produtivo aqui o nosso papo. Espero que a audiência aproveite também.
E vou te deixar para dar uma mensagem final aí para a audiência e não vou direcionar o tema, mensagem livre. Pode falar para quem tu quiser, o que tu quiser. Opa, que responsabilidade. Queria te agradecer, Nelson. Nossa, te admiro demais, assim, para mim é um orgulho estar aqui. Nossa, eu conheço o Nelson há mais de 10 anos e é essa felicidade mesmo, assim, de ver tu progredir na carreira, se tornar um ícone aí, realmente alguém que eu admiro muito e que está trazendo tanto benefício aqui para o país em termos de direito ambiental. A gente está conseguindo gerar conhecimento e levar esse tipo de situação para as pessoas aí em casa, né? Seja operador do direito, espectador, conseguindo ver alguns temas da atualidade sendo debatidos de uma forma tão legal, né? Tão informal, assim, e boa, que a gente consegue levar isso adiante. E que as pessoas tenham esse senso, cada um de nós, né? Essa indignação. Que a partir do momento que a gente se acomoda e diz, ah, é assim mesmo, não tem o que fazer, eu vou perder meu terreno, aí que tá o erro. Que a gente consiga levar essa esperança para as pessoas por aí. Eu tenho visto muita gente perdendo literalmente a saúde por conta de equívocos ou injustiças que vão se propagando no tempo, seja administrativa, seja judicial. Eu digo, não. Se tu sabe que tu tá com o correto, que teu terreno não tem esse tipo de limitação, que a tua casa já estava construída há décadas, eu não vou parar de lutar até mostrar que isso realmente tem que ser levado ao conhecimento de quem está lá do outro lado, com a caneta na mão. Então é isso, é as pessoas não desistirem. Acho que no direito ambiental e urbanístico tem que ter bom senso, olhar para a prática mesmo e quando tiver em dúvida perguntar: será que isso que eu estou fazendo é justo mesmo? Para que a pessoa não fique ali perdida entre emaranhado de documentos e burocracias e leis, quando que tu sabe que na prática isso não faz sentido nenhum. Então é levar isso, às vezes dizer o óbvio, insistir, leva uma imagem lá para despachar com o juiz ou com o desembargador, leva, faz uma vistoria judicial, mas não desistir. A gente, no momento que a gente se conformar, aí é que perdeu mesmo esse brilho no olho. E a gente tem que ser chato, porque o oposto de chato é negligente e omisso. Então, essa é a minha, meu recado aqui para a plateia. Obrigada, viu? Muito bom, pessoal. Like no vídeo aí, curta, comenta, compartilhem, façam sugestões de temas aí que vocês querem ver e ouvir aqui na Comunidade Ambiental. Um grande abraço, obrigado, Bernardo, pelo trabalho aqui no estúdio Comunidade Ambiental e até a próxima. Muito obrigada.